Tá, já foi. Facebook e YouTube também tá online. Então, sejam bem-vindas, todo mundo, a nossa roda de estudantes, né? Um espaço para a gente trazer informações de qualidade, trazer as dúvidas, né? E hoje a gente escolheu um tema muito legal, um tema bastante procurado, muitas dúvidas. Que é, né? Que é o parto normal depois de uma cesariana. Meu nome é Irê e eu sou Ai, Bia, se apresenta. Fala, eu sou a Beatriz. Mas você que tem que apresentar o significado da sigla, porque eu não sei falar inglês, sabe? Ah, entendi. Então, VBAC é Virtual Vaginal Birth After Cesárea, não? Alguma coisa assim. O parto vaginal depois da cesárea. Por via baixa, após alguma coisa assim. Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou obstetriz e terapeuta da ETAL. Às vezes bate uma vergonha, enfim. Hoje a gente vai falar desse assunto aí bem técnico, bem curioso, que desperta bastante medo nas mulheres, é bem polêmico, algumas instituições fazem, outras não fazem, por quê, o que está acontecendo, vamos esclarecer tudo isso, né? E fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar as dúvidas de vocês, que aí a gente vai... As coisas podem ficar à vontade. Isso mesmo. A Thay, ela entrou aqui com a gente, ela está passando, né, esse processo, buscando um parto normal depois de uma cesárea. Então, Thay, se você tiver dúvidas sobre isso, você pode perguntar à vontade, tá bom? A gente separou por tópicos e eu vou ir perguntando para a Bia. Bia, cesárea? Não, uma vez cesárea não é sempre cesárea. Na verdade, assim como várias outras complicações de parto, a cesárea virou um tabu para não ter outro parto normal depois, por medo, né? Assim como as pessoas têm medo do bebê pélvico, têm medo disso e medo daquilo, eles têm medo de acontecer uma ruptura uterina. Só que a questão aí é falta de estudar, de buscar alternativas mais viáveis para fazer esse parto, né? Porque é natural que tenham medo num parto que é cheio de intervenção e a tendência à ruptura é maior. Agora, um parto totalmente natural, eles não têm domínio, nem acreditam que pode ser assim, né? Então, fica difícil mesmo. É verdade. E o que é a ruptura uterina, né? Quando a gente fala esse termo ruptura uterina, o que é? O que A ruptura uterina é o rompimento do útero por um local que ele tem uma fibra muscular que seja deficiente ou pela cicatriz da cesárea, né, o corte, que houve ali que costurou, que suturou, né, mas ali é um local mais frágil para romper. Então, acredita-se que a ruptura uterina tende a acontecer ou pelo corte da cesárea ou por um lugar onde o útero tem um certo defeito. Né? E não é só em cesáreas, né? Esse risco também ocorre para mulheres de primeira viagem. Que não Sim, o risco de ruptura é o mesmo, tanto para mães que nunca tiveram filhos nenhum, ou só tiveram um parto normal, quanto para uma mãe que tem cesárea. O que vai mudar é que quanto mais o número de cesáreas aumentam, maior o risco de ruptura uterina. Entendeu? Então, aí, se for um VBAC 1, que é uma cesárea anterior, a chance é maior do parto ser mais seguro. Se for 2, existe a chance de ter um parto? Sim, mas existe uma cautela maior, entendeu? Uhum. Coisa legal dentro dessa pergunta, uma vez cesárea, sempre cesárea, por muitos anos as mulheres deixaram de ter seus partos normais exatamente por conta desse protocolo.
fez cesárea, o útero pode romper, então não vamos mais tentar um parto normal. E hoje a gente está provando aí muitos partos da Etal, por exemplo, são VBAC, a maioria deles, então é algo para ser desconstruído mesmo, e isso e muitas outras coisas, eu acredito. Uhum. São protocolos, né, que vai trabalhando em cima disso, de um padrão, de uma estatística, que às vezes são estudos antigos, né, que ok, há um tempo atrás perguntava assim, definido assim, agora vamos se tratar desse jeito, não se atualiza nesses estudos, né? Os seguem muito. E aí hoje vem a pergunta, né, a conversa de pai também, ela foi consultar nas casas de partos também acontecem esses protocolos, né? Então, ela chegou numa casa de parto, a casa de parto falou, você não vai poder ter o parto aqui porque você teve uma cesárea anterior. Mas isso não significa que ela não pode ter um parto normal. Não. Esse protocolo é como se fosse um estudo onde as pessoas acham que aquela é a melhor opção. Então, vamos supor, eles acham que por um caso que rompeu, numa vez que eles atenderam, eles vão lá, o que fazem? Botam isso em protocolo no hospital, como se todas as mulheres corressem o mesmo risco. Só que o que acontece? Ao invés deles irem ver dados e investigar aquele caso específico, o que aquilo aconteceu com aquele caso, eles acabam protocolando para todos. Então, é que nem nitrato de prata numa mãe que não tem gonorreia, entendeu? Existem cuidados a serem tomados com a cesárea anterior? Sim, existe. O ideal é ser realizado 1 ano e meio após a cesárea, de preferência 2 anos, é o mais seguro, mas 1 ano e meio já pode considerar seguro. Tem que ser um parto fisiológico. Então, por exemplo, quanto mais intervenção você fizer, maior o risco, né, de o útero romper. Não pode. Então, assim, tem coisas que pode, mas tem que ser usado com critério, e tem coisas que não devem ser realizadas nunca. Por exemplo, a ocitocina tem que ser usada quando muito necessário. Misoprostol não deve ser usado nunca. Então, existem critérios a serem seguidos e a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. O próximo tópico é por que os hospitais não fazem a VBAC? Eu acho que já entraria um pouquinho nisso aí. Então, os hospitais não fazem porque os profissionais têm uma crença de que o útero vai romper, mas não é assim. Eles acham que o útero podem romper, eles acham que o útero vai romper. Existe até um pânico em cima disso, né? E ele acaba comprometendo a saúde do profissional em si, porque o profissional, ele faz aquilo que ele acredita. Ele acha que ele está fazendo o melhor pela mulher, entendeu? E ele não vai se arriscar. E se isso é uma vida, né? Então, o que ele faz? Ele defende aquilo com unhas e dentes. Os hospitais acreditam nessa crença que vai romper esse útero, e por medo faz em todos, e eles não se atualizam, não fazem congresso, não observam os estudos científicos, e os livros de obstetrícia, eles são muito antigos. Então, o livro que eu usei na minha faculdade em 2009 é o mesmo livro de 60 anos atrás. Eles vão mudando uma coisa ou outra, mas é o mesmo Williams de 60 anos atrás. E esses livros propagam essa ideologia antiquada mesmo. O Williams, inclusive, esse livro, Williams, ele fala de estudos. Então, existem estudos que cogitam a possibilidade de, mas não há nada comprovado. E aí, ninguém entendeu? Quando, na verdade, o risco é muito baixo de ruptura. E tem uma associação também que fala assim, que antigamente as cesáreas,
as cirurgias eram muito maiores, né? Muito mais agressivas. O corte também era muito maior. Então, um corte maior, ele dá mais chance de ter uma ruptura do que um corte menor, das cirurgias das cesáreas que são feitas hoje em dia, né? Sim, inclusive também a posição do corte da cesárea mudou, né? Porque antes ele era verticalizado, agora ele é horizontal. A localização mudou exatamente por conta dos riscos. Aumentavam-se os riscos para a mulher, né? Então, eles foram melhorando a técnica da cesárea, com certeza. Mas o medo é uma sombra, porque o medo consome a mente das pessoas, né? Tipo, a pessoa fica presa no e se, no e se, no e se. Quando eu faço um VBAC, eu não penso, e se? Eu apenas assisto um parto de uma mulher e observo ela como observo qualquer outra mulher. Se ela começar a mostrar sinais, né, de que aquele útero pode romper, aí é uma outra história. Aí é um caso de emergência, mas é um caso individual de emergência, e não porque é uma VBAC, é um caso de emergência, entendeu? Ó, ela fez. Tem um tempo após a cesárea que eles acreditam que o risco dessa ruptura diminui. Eu cheguei até a comentar, mas acho que passou despercebido. Tem sim. Gente, o barulho é das crianças, tá? Eu sou mamãe com crianças. Tá tudo certo. Esse risco, ele diminui a partir... Na verdade, assim, não é que diminui, ele cai drasticamente, porque até 1 ano e meio após a cesárea, não é indicado fazer. Aí é realmente contraindicado. Após esse 1 ano e meio, o ideal é você fazer a partir de 2 anos. É um sinal que está 100% cicatrizado. Então, se romper, vai ser mais por uma questão de emergência, e não porque não estava devidamente cicatrizado e não poderia ser impedido essa ruptura, entendeu? E a gente já viu casos de menos de 2 anos que não rompeu, né? Então, é exatamente isso que você estava falando. Não significa que porque tem uma possibilidade, existe um risco que vai acontecer, né? E essa cultura do medo, tudo é na base do medo, sabe? A medicina é na base do medo. Ai, não vou fazer isso de jeito nenhum porque vai dar um problema. Um tempo atrás eu fiz um curso que tinha uma médica no curso, e aí eu falei que eu era doula e parto domiciliar. Quando eu falei parto domiciliar, ela não era obstetra, né? Acho que era dermatologista. Quando eu falei de parto domiciliar, ela ficou assustadíssima, sabe? Não, você não pode, tipo, como se fosse algo de outro mundo. Mas por quê? Porque a base dela é o medo. E aí, se o médico está com esse medo, é claro que ele vai optar por não fazer, né? Porque como que ele vai lidar com aquele medo naquele processo todo? Eles partem do princípio que as pessoas são insanas, então vão fazer um parto domiciliar, às vezes, desassistido, com um profissional que nem é capacitado propriamente dito. Então, eu já fui em partos hospitalares que o médico virava para mim e falava, você não é doula, não. Como, tipo, se a doula fosse fazer a atividade que não é dela, entendeu? Uhum. Eu estivesse questionando ele sem ter propriedade e sem ter formação do que eu estava fazendo ali. Então, existe... Oi! Oi, Jo! Tudo bem, meu amor? Ó, a Joelma teve um parto normal após 2 cesáreas. Gente, pariu com a gente. Seja bem-vindo, Jojo. E chegou na hora certa. Então, uma outra questão muito importante dos partos hospitalares é que é o seguinte: existe muita intervenção num parto hospitalar desnecessária. E essas intervenções, elas podem causar uma complicação num parto normal após cesárea. Por quê? Porque muitas vezes eles entram com ocitocina por protocolo. Não é um útero que não está contraindo, que cansou e você deu um cheiro de ocitocina. É uma mulher que está com contração e alguém colocou ocitocina para estimular mais, para o parto ser mais rápido, né? Então, não deixa ela descansar na hora que ela precisa, não ouve o que ela pede, não dá alimento, enfim.
Então, esse risco de ruptura, ele aumenta, de fato, quando o uso da ocitocina e da anestesia. Porque se você coloca uma anestesia onde não está devidamente indicada, também corre o risco de do útero cansar, estacionar, e isso levar a complicações uterinas também. Então, por isso um parto hospitalar acaba tendo pânico, porque geralmente ele sempre intervém. Quando intervém, acontece alguma coisa, será que o erro aí é o medo e a intervenção? Ou, tipo, o fato deles fazerem as intervenções propriamente dita, né? Porque talvez se eles não intervissem, deixassem o parto rolar como deveria ser, não aconteceria essas complicações. A Jojo, ela falou assim, ela tem uma amiga enfermeira, e quando eu falei que teria um BPA 2C, disse que eu não podia de jeito nenhum, que ela era estudante e que eu não podia fazer isso, como se eu tivesse desassistida. Pois é, e acho que foi com você também, né, Jojo, que você falou para um médico também, ele virou para você e falou, você vai morrer. E aí, como que o médico fala para uma grávida, sabe, que está num momento sensível da vida, vira para ela e fala, você vai morrer? Né? Não tem cabimento isso, e ele não é Deus, né? Assim, ficar em cima desse medo e falar, né, eu sei se você vai morrer ou não, não sabe, não aconteceu ainda para saber o que vai acontecer. Então, assim, risco sempre vai ter, né? Esse processo da gestação é um processo de risco, o nascimento é um processo de vida, morte e vida. Então, se for ter, né, um parto humanizado, um parto normal, procurar essa equipe, né? Ter uma equipe para poder assistir de uma forma eficiente, né? E aí vai substituindo esses medos por informação, por conhecimento, por situações que podem ser observadas, ser controladas, né? E é possível esse parto normal. Uma coisa interessante nisso que a Iri falou é que, assim, a pessoa, ela faz uma afirmação que aquilo é impossível. E ela nem cogita a possibilidade que as coisas podem evoluir. Não, bom, se essa mulher está falando que ela vai fazer isso, é que em algum lugar, né, já fizeram, não é possível, porque ela não vai pensar nisso sozinha, sério. Existem profissionais que são bons nisso, existem profissionais que são especializados nisso e sabem fazer isso, porque eles são, é um nível, assim, de cegueira e arrogância tão grande que eles acham que já chegou no limite. E, na verdade, tudo é mutável, né? Tudo evolui. Então, a gente tem que analisar todo ano. Todo ano a gente tem que buscar estar melhor e aprender novas técnicas e ver se realmente você está alinhado com as técnicas mais atualizadas do momento. Então, é o que acaba comprometendo os profissionais aqui do Brasil, muitas vezes. Bem profissionais, né? E não trazer essa rigidez, né? Porque eu aprendi assim, eu vou morrer assim, vai ser sempre assim que eu aprendi, eu tenho que seguir isso aqui. Como você falou, se atualizar, né? Se vem novas possibilidades, por que não? Eu sigo uma obstetra que esses dias ela estava falando, né, da técnica e das possibilidades de parto de bebê pélvico. É possível fazer um parto normal com bebê pélvico? E ela faz. E ela falou, mas eu procurei estudar para aprender a técnica desse tipo de parto. Né? É um parto que precisa de mais cuidados, de outros detalhes ali, mas não é possível. Aí tem médico que fala, não sei fazer, nunca fiz, não vou fazer. Não procura aprender a fazer, né? Mas se formou obstetra, se tem essa possibilidade, não. Ir por esse caminho, tentar aprender para proporcionar isso para as pacientes, né? Inclusive, eu acho que tem que acontecer uma atualização até das próprias academias, né? Das formadoras de profissionais, porque os profissionais, eles saem e com conteúdo igual, eles vão para campo estudar estágio com os profissionais que se formaram há 40 anos atrás, e aí aprende igual, entendeu? Olá,
E isso acaba, né, fazendo com que a gente fique preso nesse ciclo. E tem aqui, muitas vezes, pagar 20 profissionais para fazer um parto só, porque está todo mundo desatualizado, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos para o tópico. Deixa eu só ver o da Mel aqui, ó. Ela colocou: a minha tia teve um parto normal pélvico na Venezuela em 1974. Tá vendo? É possível, né? Peraí, que esse negocinho que eu não tô olhando. O médico falou que eu ia morrer. Oi, Célia, seja bem-vindo. Ó, tô meio maluca. Pois é, eu sou a parteira louca que já fiz um parto pélvico, tá? Não é que eu acho que é protocolo, né? Toda bebê pélvico a gente faz parto? Não. Mas eu acho que quem manda isso muito é a mulher. Se ela estiver orientada dos riscos, que são muitos num parto pélvico, e das complicações que podem acontecer, que são muitas também. E mesmo assim, ela fala assim, olha, eu não quero sair da minha casa. E se você não me assistir, eu vou fazer sozinha? Eu vou ficar... Aí você não vai assistir o parto? Não, né? Então, e eu acho que também é uma resistência para a gente se aprimorar, né? Porque se uma mulher chegar parindo, o bebê é pélvico no hospital, você tem que pegar, né? Você tem que saber o que fazer. Então, a gente precisa se especializar. Não, é a Gabi, é a minha sobrinha que tá chorando. Faz parte, né? Criança assim mesmo. Sim. Qual que é o próximo tópico que você tem aí? Qual é o risco de fato, né, do parto normal após cesárea, né? Então, tomando os cuidados de aguardar o tempo ideal, né, de 2 anos aí, o risco é de 0,5 em partos que sem nenhuma intervenção, então é menor que 1%, e 1% em partos com intervenções, né? Esse risco também de 0,5 para 1, ele varia conforme o número de cesáreas, tá? Então, vamos dizer que de uma cesárea anterior está no 0,5. Conforme vai aumentando o número de cesáreas, vai aumentando, mas o máximo é 1%, esse risco. E ele acaba sendo um risco menor, né, de um parto domiciliar, natural, normal após cesárea, menor do que os riscos habituais de uma cesárea eletiva, por exemplo, uma cesárea marcada, né? Que acaba alcançando valores mais altos de risco para a mulher, de diversos fatores, né? Que seja hemorragia, que seja trombose, que seja, enfim, hipertensão, porque o risco na cesárea é maior do que no parto normal de hipertensão. Enfim, diversas complicações. Uhum. Tem um outro ponto também, os VBACs podem ser induzidos, você falou um pouquinho disso, né, sobre as anestesias, e o que fazer para ter um VBAC de sucesso. Peraí, pode ser induzido? Então, o ideal, o sucesso do parto normal pós-cesárea, ele aumenta quando o parto normal começa naturalmente, né? Então, quando é uma indução, digamos que o potencial de sucesso ele diminui um pouco, mas ele é possível. E o ideal é, se vai induzir, tem que ser uma indução com sonda Foley. Eu não sei se alguém aqui entendeu o que eu quis dizer. A sonda Foley é a sonda usada para coletar urina na cesárea. Você fica com a bolsinha lá? Então, é aquela sonda lá. O que eles fazem? Eles insuflam uma bolinha de ar que tem na ponta da sonda e coloca essa bolinha de ar no colo do útero, quando ele tem aí 2 centímetros. Para essa bolinha estimular o colo a abrir mais. Uma vez que esse colo dilatou aí até uns 4 centímetros, para mais,
aí dá para entrar com ocitocina, porque não pode entrar com ocitocina com o colo muito fechado. A tendência de virar uma cesárea é muito alta. Então, eles estimulam quando estaria próximo do trabalho de parto ativo mesmo, né? A dilatação. E aí eles entram com a ocitocina depois dessa indução com a sonda Foley. Se a mulher já tem essa dilatação, só precisa da ocitocina, aí pode entrar com a ocitocina. Ou seja, não pode usar misoprostol, que é o comprimido endovaginal que muitas vezes colocam na mulher de 6 em 6 horas para estimular a dilatação do colo do útero. E a tendência assim, partos com miso, a efetividade de parto normal varia bem e é baixa, né? Mas isso significa que se você quer ter um parto normal após cesárea, você precisa de profissionais que saibam desses conteúdos. Porque se você chegar num hospital sem dilatação nenhuma, sem contração nenhuma, e falar assim, olha, eu tive uma cesárea, mas eu quero um parto normal, eles vão olhar para sua cara e não vão saber o que fazer, e vão falar, então, a gente não faz. Então, hoje, se você quer parir após uma cesárea, você tem que contratar profissionais. Tem que colocar a mão no bolso. Infelizmente. Até que todos os profissionais estejam atualizados, né? A gente, por exemplo, faz indução com técnicas não invasivas. Então, a indução da etal começa com uma massagem, numa idade gestacional específica. Depois a gente começa a introduzir acupuntura. Até a massagem, a mulher já estava fazendo outras coisas que a gente já orientou, né? E aí a gente começa a acupuntura, depois da acupuntura a gente usa o shake, depois o descolamento, então vai seguindo essa rota. Se nada disso funcionar, o que raras as vezes aconteceu, e quando aconteceu é porque não foi feita essa rota completa, tá? Se nada disso funcionar, aí vai para uma indução hospitalar. Mas é muito difícil isso não acontecer. A gente consegue ser bem efetivo. Costuma funcionar antes, né? É muito efetivo. Acho que até hoje eu tive 2 pacientes que não entraram em trabalho de parto, numa média aí de umas 40. E das 2, uma não fez todas as etapas e a outra tinha uma questão estrutural na família. Então, o marido não queria que entrasse em trabalho de parto em casa, ele se sentia seguro no hospital. A gente entrou no hospital, as contrações começaram. Então, ela até tinha dilatação, mas não pegava ritmo, porque era psicoemocional, né? Foi os únicos casos. E tem bastante perguntas, né, que chegam pra gente, assim, até quantas semanas eu posso esperar, né? E aí também, se teve uma grávida que estava com a gente, que a gente fez parte dela, e o médico falou, você tem 2 cesáreas anteriores, então você está com 37 semanas, vamos marcar a cesárea para semana que vem. E ela acompanhava no SUS, mas ela estava planejando o parto domiciliar com a gente. E aí, até quanto tempo, né, Bia? Porque as mulheres sempre perguntam isso pra gente. Aí o médico fala assim, não, já está na hora de nascer, não precisa esperar mais. Mas até quantas semanas pode esperar para esse processo, né, acontecer naturalmente, essas induções no finalzinho forem, né, a gente passando essas induções de uma forma natural, que são seguras também, né, que são saudáveis e pode esperar, não precisa entrar nessa ansiedade de que tem que nascer, tem que nascer. Então, primeiro eu quero recapitular, né, porque para quem entrou, não sabe o que está acontecendo, nós estamos falando de parto normal após cesárea, tá? E quem tiver dúvidas, pode escrever nas suas dúvidas que a gente vai esclarecendo. Então, sobre... Calma aí que eu perdi o fio da meada. Semanas o parto pode ir. Isso. Fisiologicamente,
O ideal e seguro é até 42 semanas. Porém, não é até 42 semanas desassistida. Você não pode, por exemplo, falar assim, não, vou esperar meu filho nascer até 42 semanas e eu não vou no hospital, porque senão vão fazer a cesárea em mim e aí eu não monitoro o meu neném. Não pode, gente. Por quê? Porque a vitalidade do neném tem que ser acompanhada. A gente tem que saber se esse bebê está bem, se ele está conseguindo se alimentar, se ele está conseguindo crescer, se ele está conseguindo se manter saudável dentro do ventre. Se ele estiver saudável, ou seja, tem que auscultar com frequência, tem que fazer cardiotoco quando possível, ultrassom quando possível. Se ele estiver bem, até 42 semanas. Hoje, a gente já ouve falar de casos com Braulio, né, médicos humanizados, que seguram a gestação até 43, até quase 44. Mas, gente, eles fazem ultrassom a cada dia sim, dia não. Eles auscultam o bebê com frequência. E tem um médico respaldando o caso. Então, na bibliografia, né, onde a minha capacitação profissional permite, é até 42 semanas. Após isso, tem que ser uma monitoria e um respaldo médico. Senão, qualquer coisa que acontecer de errado, vão me culpar, né, de que você foi irresponsável no caso, você autorizou. Então, assim, existem casos? Existem, que ultrapassam as 42 semanas. Mas você tem que ter um médico respondendo por aquilo e profissionais capacitados para te acompanhar. E uma lei, né? A lei das 39 semanas. A lei das 39 semanas os médicos marquem uma cesárea antes das 39 semanas do bebê. Antes de completar 39 semanas. Então, se o médico falou para você assim, olha, já está na hora de nascer, vamos marcar, você está fazendo 39 semanas, você está fazendo 40 semanas, ele está marcando agora porque ele só esperou a lei permitir. Porque antigamente eles marcavam com 37, com 38. O médico que está esperando o tempo do seu bebê vai fazer exames para saber se o bebê está bem e vai deixar os sinais acontecerem naturalmente se tudo estiver dentro da normalidade. É isso. E o máximo que ele vai fazer é orientar induções, né, para estimular esse parto a acontecer, induções naturais em casa, iguais a essas que eu comentei, tá? Fora disso, se ele falar que está passando do tempo, ele tem que ter exames que provam que esse bebê não está bem, que está na hora de tirar. Tá. Tem uma pergunta. Se o bebê está saudável e não nascer até 42 semanas, é melhor fazer um parto com indução, com ocitocina ou ir para uma cesárea? Então, aí depende. Depende da instituição que você vai, o profissional que você tem. Se você chegar no hospital com o colo totalmente fechado e virar para eles e falar assim, olha, eu quero um parto normal com 42 semanas, cesárea anterior, eles não vão fazer. Não porque não é o ideal, mas porque eles não vão fazer, entendeu? Essa que é a verdade. Agora, se você tiver um médico humanizado contratado, aí o ideal é induzir. Se o bebê estiver bem, induza, né? E invista no parto normal e só opte a cesárea se você realmente não tiver opção. Né? Se realmente é verdade. E se a indução natural não funcionar? Não, mas quando eu estou dizendo da indução de 42 semanas, eu estou falando uma indução medicamentosa, né? Aí a gente já considera que a indução não funcionou. Se a indução funcionar, o bebê está bem, chegamos em 42 semanas, aí vamos para uma indução medicamentosa, que se o colo estiver fechado, sonda Foley, né? Até dilatar 4, 5 centímetros e aí entrar com ocitocina. Se tiver dilatação, entrar com ocitocina. Lembrando que a ocitocina aumenta o risco, né, de ruptura uterina. Então, quanto menor a intervenção, melhor. Existe a parte também, se houver dilatação, romper as membranas da bolsa, né, do bebê.
Por quê? Porque quando rompe a bolsa, o corpo entende que o bebê vai nascer e as contrações tendem a começar. Mas para isso ser feito, o bebê tem que estar encaixado, não pode ter espaço, né, dentro da cabeça e do canal vaginal, para não correr o risco de vir o cordão do bebê e a cabeça comprimir esse cordão. E aí é uma complicação gravíssima. Então, ruptura de membrana só é realizada quando o perfil do caso permite, tá? Uhum. E tem muitos casos, né, que a gente até falou um pouquinho, que quando chega nessa altura das 42 semanas, já fez vários processos de indução e esse parto não chegou ainda, muitas vezes é emocional, muitas vezes tem uma questão travando, né? E aí se começa a investigar, se entra com processos terapêuticos também, né, em paralelo com essas induções, a gente vê resultados, né, nessa indução mais natural, é bem nítido, assim. A Jojo colocou aqui, ó, aconteceu na minha segunda cesárea, o médico foi bem claro que só esperaria até 40 semanas, e foi o que aconteceu. Chegou com 40 semanas, nasceu. Então, as 40 semanas, ela é um cálculo, né, que a gente faz para chegar nessa data. Mas, a partir das 40 semanas, a gente monitora mais o bebê, porque o risco de sofrimento fetal, ele aumenta, mas não é um risco que a gente considera que é melhor tirar o bebê do ventre do que deixar ele lá. Mais uma vez, o medo, né? O que acontece? Como no hospital os profissionais ficam distantes dessas mulheres, não é os mesmos profissionais que fazem pré-natal, isso não é controlável. Eles não vão monitorar essa mulher. Então, eles têm que entrar com o protocolo para que eles não corram o risco que essa mulher desapareça, que ela não vá fazer exame e aconteça alguma coisa com o bebê. Então, e com ela. Então, o que eles fazem? 40 semanas é segura, a gente só espera até 40 semanas, tá? Mas devidamente monitorado, não existe risco. Uma vez que aponte o risco de sofrimento fetal, é quando a gente vai entrar com uma intervenção, né? Você falou da anestesia, você chegou a perguntar isso? Agora que ia vir. Pode usar anestesia, né? Quando tem uma cesárea anterior. Então, não tem contraindicação nos estudos, tá? Apesar que a anestesia, ela limita um pouco o funcionamento das contrações e do desenvolvimento da atividade do útero, né? Mas ela não tem contraindicação do uso da anestesia em parto normal após cesárea. Porém, tem a experiência, né? E o que eu posso dizer para vocês? Dos partos que eu tive risco de ruptura uterina, todos que foram naturais, sem intervenção nenhuma, não tive problema. O que teve anestesia, eu tive. Então, o risco de ruptura apareceu. O que eu indico? E assim, existem outras questões que acontecem, né? Se for, é um parto hospitalar, né? Se a gente tem uma equipe capacitada, então o anestesista particular, o médico particular, o neonatologista particular é uma coisa. Agora, se você está fazendo tudo pelo plantão, não dá para ter garantias que o cara vai anestesiar e você vai continuar andando. Não dá para ter garantias que vai anestesiar e ele vai aguardar o bebê recuperar a anestesia para poder voltar com esse parto normal. E aí, eles assustam, né? Porque o bebê entra em bradicardia quando anestesia. Ele entra em sofrimento, isso é normal, acontece. Então, uma mãe que opta por uma anestesia no parto, esteja ciente, vai para a corrente sanguínea do neném. Por isso que a cesárea é tão rápida. Anestesiou, tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Então, assim, vai para a corrente sanguínea do neném. Então, eles têm que aguardar mais ou menos 1 hora para o neném voltar a ter um batimento cardíaco normal, sem sofrer, para ele aguentar a pegada do parto normal. Isso geralmente não acontece. Então, cai o batimento cardíaco à cesárea, porque o bebê não está bem. Mas o bebê não está bem porque fez anestesia. Entendeu?
E aí uma coisa que já fez, não tem como... e aí que já fez, não tem como voltar, né? Não tem... Depois que entrou nesse quadro da anestesia, os batimentos cardíacos caíram, não tem alguma coisa para reverter isso. E aí, quando começa uma indução assim, vai meio que uma indução em cima da outra, né? Tentando corrigir, mas nunca consegue corrigir eficientemente, e aí acaba caindo na cesárea. Isso. O que tem para fazer quando acontece após anestesia é acompanhar, para ver se esse tipo fica dentro de um limite aceitável. Você entendeu? Uhum. Coisa é 105 batimentos cardíacos, outra coisa é 70. Você entendeu? 70 é desesperador. Aí é nisso que um médico humanizado fica monitorando 1 hora lá o bebê, olhando para ver como está a dinâmica desse batimento cardíaco. E um médico tradicional, ele viu a primeira alteração, ele já opta pela cesárea. É o que acontece. Essa é a diferença. A Jojo colocou assim: o Rael chegou dando muro na cara do sistema, 41 semanas e 2 dias. E foi segunda cesárea, foi depois de 2 cesáreas a da Jojo, né? Foi segunda, foi um parto normal após 2 cesáreas. 2 cesáreas, né? Aí e é legal contar um aborto também, porque na verdade eram 4 gestações, né? É muito legal mostrar que existe, entende? Que é possível. E as mulheres, elas se realizam depois que ela... Porque muitas das primeiras cesáreas foram feitas sem a autorização dessa mulher, sem que ela quisesse. Tem mulher que escolhe? Tem mulher que escolhe. Mas tem mulher que não. E aí ela acabou indo para cesárea sem opção, porque não tinha conhecimento, porque o profissional não explicou devidamente, não foi justo com ela, né? E essas mulheres, quando elas vivem um parto normal após a cesárea delas, é uma realização muito grande. É emocionante de ver. É emocionante. Né? Tem mulheres que chegam para a gente e falam assim: eu tive a sensação que o meu parto foi tirado de mim, né? Que aquela experiência que eu queria ter vivido, eu não pude ter vivido, porque me falaram, né, as coisas que eu não sabia direito o que estava acontecendo, aí eu topei para cesárea, mas o meu coração estava falando outra coisa, né? E aí, quando vem o parto normal e que aí passa pelo processo, pela intensidade que é esse parir, a mulher se transforma, a mulher vira outra mulher, né? Mas é bom olhar também para esses casos e olhar para essas cesáreas anteriores e acolher, né? Se foi uma cesárea anterior, se foi com conhecimento que você tinha na época, independente do que aconteceu ali, dissolver, procurar terapias, procurar métodos para dissolver essa situação no coração, sabe? Não trazer isso como culpa, como revolta, né? Teve até uma grávida que a gente acompanhou que ela traumatizou tanto com as cesáreas dela que ela falou assim: de jeito nenhum eu quero ir para o hospital no meu parto, eu não vou para o meu hospital de jeito nenhum, né? Eu não vou para o hospital de jeito nenhum. E aí a gente teve que trabalhar isso na cabeça dela, em processos terapêuticos, para ela aceitar a possibilidade de, se tivesse que ir para o hospital, se tivesse que ir para outra cesárea, que ótimo que existe essa oportunidade, que ótimo que existe essa possibilidade da cesárea salvar vidas. Então, assim, vamos tentar o normal, mas se passar de novo por outra cesárea, vai ser diferente agora. A história vai ser outra. Então, assim, a gente não está falando que a cesárea é um bicho-papão que não é para fazer cesárea, mas que pode ser ressignificado tudo isso, né? E sem olhar com culpa para esse processo que passou. Né? A Joelma disse aqui, ó, tem que parar de assistir vocês que o útero tá aqui coçando, gente. Que vontade de novo. Para vocês verem. Tem um comentário no Facebook aqui, ó, da Solenise.
ou pela ignorância da gestante, do não conhecimento do seu corpo e o direcionamento do acompanhamento da gestação. Acolher as escolhas que foram feitas pelo momento, da consciência do momento. Mais ou menos isso, né? Levar com uma... Considerando... então... É complicado culpar a gestante como uma ignorância da gestante, né? A gente tem que buscar conhecimento, sim, não pode ser leiga e nem à mercê do sistema, mas fica um lugar muito complexo, porque, assim, se você procura um professor, né, aí você vai estudar para questionar muito o professor, para questionar muito o médico. Então, existem aí dois lados, né? Eu acho que você tem que se informar sim para não ficar à mercê, mas eu acho que você tem que confiar no profissional que você está lidando. Então, os profissionais têm uma responsabilidade sobre isso, né? De uma capacitação justa, né? De uma capacitação onde eles vão ser o melhor para o paciente, né? Para o cliente, para essa mulher. E não o melhor conveniente para eles mesmos, ou para o sistema em si, entendeu? Então, eu acho que são valores que também estão corrompidos aí, não só uma mulher que é ignorante, que não foi atrás desse conhecimento, etc., entendeu? São vários fatores a serem considerados. Porque e acho que nesse lugar, as mulheres, infelizmente, foram... não precisam ser, mas foram vítimas da situação. Não precisa ser, mas foram. Tem uma questão aqui que eu não falei, que é quanto mais cesáreas, maior o risco. Então, se você for considerar que quanto mais cesáreas, maior o risco de ruptura e fazer um parto normal, só que quanto mais cesáreas você fizer, cada cesárea que você faz, o risco da cesárea aumenta também. Então, por quê? Porque na hora de suturar, as paredes começam a colar uma na outra, então na hora de abrir, tem um risco ali de hemorragia, tem um risco de colar nos órgãos, e esses órgãos serem comprometidos, tem o risco de cortar uma artéria, uma veia. Então, assim, os riscos aumentam para ambas as partes. Esse é meu filho. E não só para o parto normal, né? E eles aumentam para ambas as partes, tanto para o parto normal após cesárea, quanto para outra cesárea. Então, se for para você optar para risco por risco, opta por um parto normal que vai ser mais saudável para você e para o seu bebê em outros aspectos, se essa for a questão, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Pode ser possível parto normal após uma cesárea de prematuro e caso de trombofilia? Então, aí é uma questão assim, a cesárea de prematuro não seria uma questão a ser estudada. A questão seria a cicatrização do útero, então esperar esses 2 anos. Agora, a trombofilia é uma doença que não tem cura, na teoria, né? Então, você até pode ter um parto normal após cesárea de trombofilia, se for possível, porque a trombofilia agrega uma série de riscos de prematuridade, de abortos e etc. Mas tem que ser hospitalar e tem que ser com profissionais que possam ser fiéis à sua vontade, porque no risco eles vão optar por uma cesárea mesmo, entendeu? Então, o ideal é você contratar uma equipe humanizada completa, pode ser a gente mais o médico, mas tem que ter um médico também, e ser um parto hospitalar. Esse é o ideal, porque trombofilia é parto de baixo risco, não é indicado em casa, por exemplo. Então, teria que ter um planejamento hospitalar. E, se for prematuro, depende o motivo pelo qual esse parto começou. Então, vamos supor, é sofrimento fetal? Não pode ser parto normal, vai ter que ser cesárea.
Agora, o bebê, a bolsa rompeu. A bolsa rompeu, eu quero ter um parto normal e tenho trombofilia. Minha equipe já está ciente, eu faço um pré-natal super regradinho e etc. Você pode tentar um parto normal, sim, hospitalar com a sua equipe, né? Porque talvez até essa prematuridade foi causada pela própria trombofilia, né? Mas aí não tem uma questão que aumente o risco, porque a trombofilia, que pode levar a um comprometimento dos órgãos, é maior na cesárea o risco do que no parto normal. Então, dependendo do motivo, você pode fazer parto normal, sim. Inclusive, eu tenho ela não é uma paciente, ela é uma mulher que eu aconselhei na gestação. Ela tinha trombofilia, ela queria um parto normal, mas ficava nessa coisa do risco, o médico não apoiava, não sei o que lá. Ela contratou a equipe e o primeiro parto dela, ela teve no hospital. E o segundo parto dela nasceu em casa, ela e o marido sozinha, porque a equipe não chegou a tempo. Então, assim, você vê como é possível. É possível. Bem legal. E aí tem o ponto de falar o que pode fazer, né? O que pode recorrer para ter um VBAC de sucesso. Então, a porcentagem de sucesso, ela aumenta com alguns fatores. Isso não significa que se você não tem esses fatores, você não pode ter um parto VBAC. Significa que as chances aumentam de dar certo, tá? Então, se você teve trabalho de parto anterior, então, nos partos anteriores, você fez uma cesárea, mas você chegou a entrar em trabalho de parto. Isso aumenta a chance de efetividade do parto normal. Se você teve um parto anterior, então, vamos supor, você tem 4 gestações. O primeiro foi normal, os 2 do meio são cesáreas, e esse aqui você quer fazer normal. A chance de dar certo é maior do que de uma mulher de 3 cesáreas, por exemplo. Se você iniciou esse parto em trabalho de parto espontâneo, então, por exemplo, não entrou com ocitocina, não entrou com nenhum medicamento, a chance de dar certo até o fim é maior também. Isso aqui de indução não inclui as induções que a gente faz que são naturais, porque, na verdade, elas não são consideradas induções, né? Elas são consideradas... Alternativas? Não alternativas, mas, digamos assim, para um médico, por exemplo, ele vai considerar que é receitinha da vovó, entendeu? Uhum. Funcionam, entendeu? Se o parto foi totalmente natural, do início ao fim, o risco de efetivação é maior, certo? Se é uma cesárea anterior, a chance de dar certo é maior do que mais cesáreas. Uhum. E acho que eu falei todas as opções. Ah, legal. E eu queria falar um pouquinho sobre cesárea eletiva, né? Uhum. As questões que... Peraí. A Jojo colocou. Tem várias que eu já perdi, ó. Para mim, o meu parir foi como um pedido de desculpas aos meus filhos por não permitir que eles chegassem humanamente nesse mundo. Ai, quanta gratidão eu tenho, ainda sei meu sonho. Essa foi a Joelma falando, né, que ela pediu desculpa para os filhos dela. Você não precisava pedir desculpas, querida, você não sabia que você podia parir, você não tinha, não tem nem como você ficar questionando e debatendo com o médico, né, na hora ali que ele está propondo fazer seu parto. Eu acho que é até desumano, assim, fazer isso com uma mulher, sendo que ele vai colocar na tua cara que você está colocando em risco a vida do seu bebê. E no risco, você vai escolher a vida do bebê, né? E não supostamente um capricho, certo?
Pode ser possível parto normal após cesárea? Opa. De prematura, esse eu já respondi, né? Contratem a tal, terão um VBAC de sucesso. Funciona, Santa Moxa. Gente, a acupuntura com a moxa é fantástica. Eu indico, a detalhe, eu sou suspeita, eu que faço. A cesárea eletiva, gente, é quando a pessoa marca a cesárea previamente, antes de qualquer sinal de necessidade da cesárea ou de que o bebê já está pronto para nascer. Então, antes de o bebê, por algum motivo, não estar bem, ou de a bolsa amniótica romper, as contrações começarem, a dilatação começar e etc. Quando agendam assim, olha, vamos marcar sua cesárea, está com 18 semanas, vamos marcar sua cesárea quando você tiver com 39, no dia tal. Então, isso é uma cesárea eletiva. E o que acontece? A cesárea eletiva, ela tira a possibilidade de um amadurecimento do pulmão que aquele bebê precisa, porque cada bebê nasce no momento que ele tem que nascer. É o bebê que solta, que ativa a cascata hormonal, não é a mãe. Começa pelo bebê. Então, é ele que vai escolher a hora de nascer, porque ele já está pronto, fisiologicamente falando. E aquele ambiente para ele não é mais confortável. Então, o bebê vai nascer mamando melhor, respirando melhor, o risco de pneumonia, de problemas respiratórios são menores, né? Por isso que é tão importante aguardar esse tempo. A gente não faz militância para parto normal, né? Faça um parto normal. Não, faça o que o seu coração sente, né? Aquilo que você está no seu momento. Mas a eletiva traz prejuízos. Então, deixa o seu bebê manifestar a necessidade dele, isso é importante, né? Bia, vai acabar em 1 minuto. Eu Vamos terminei. encerrar ou a gente volta? Terminou? Então tá bom, obrigada por todas que estiveram com a gente, foi muito especial. Se as dúvidas continuarem, se tiver mais dúvidas, podem mandar nos comentários, por inbox, né? E a gente vai responder todas. Um beijo e boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Beijo. Beijo, beijo. Nesse daqui eu não consigo comentar. Ué?